Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda aula da série Inteligência Artificial do Zero à Prática. Nessa segunda aula a gente vai testar vários algoritmos diferentes para resolver um outro problema. A gente vai testar regressão linear, redes neurais e a gente vai testar também a árvore de decisão. E partindo direto para a parte prática, qual o problema que a gente vai resolver nessa aula? A gente vai resolver um problema já de 2 dimensões agora, que vai ser como calcular a média entre dois números. Lembrando que a gente não pode programar o computador para fazer essa conta, a gente tem que ensinar ele com base em exemplos. Então, recapitulando da última aula, qual que é o primeiro passo? É coletar dados. Depois de coletar dados, a gente precisa treinar o algoritmo. Depois de treinar o algoritmo, a gente precisa testar o algoritmo. E aí, se precisar, a gente vai refinar o algoritmo. E se ainda precisar, a gente vai repetir todo o processo. Então, vamos lá coletar esses dados. Imagina que agora o nosso problema não é esse daqui que estava na aula 1. Na verdade, vamos apagar isso daqui tudo. Imagina que a gente foi na rua e fez uma pesquisa com 100 pessoas. E aí, a gente pergunta para cada pessoa para ela dizer 2 números. Então, a gente vai ter uma coluna que é número 1, número 2, e a gente coletou esses dados. Por exemplo, vamos lá, menos 50, 25, 32, 43 e por aí vai, né, pessoal? Vamos repetir isso daqui. Não está se repetindo o número necessariamente, né? Ele está meio que criando padrão. Vamos complicar um pouco. E vamos lá até o 101. E aqui no número 2, a gente pode imaginar que as pessoas, por coincidência, elas foram respondendo em sequência. Vai, isso daqui não importa. A gente quer ensinar para o computador como calcular a média entre 2 números. Aí o que? Coletamos dados em campo, mas a gente não sabe como calcular a média entre 2 números e nem as pessoas da rua. A gente não pode confiar nelas. Então a gente pegou esses dados, a gente foi na casa do nosso matemático para ele calcular a média para a gente. E aí o matemático ele pega o primeiro número, soma com outro e divide por 2. Aí o matemático, ele fez isso para todos os números, ok? Então, a gente tem agora a nossa base de dados para ensinar o computador. Número 1, número 2 e a resposta, que é a média. Aí a gente vai para o Orange agora e vamos importar esses dados. Aqui eu só preciso recarregar, porque é o mesmo arquivo, ok? Da primeira aula. Então o que a gente tem agora? A gente tem número 1, que é uma feature de entrada, número 2 é uma outra feature de entrada, e o que é a média? Na verdade é o nosso target, porque a gente quer que o computador aprenda como que a partir da feature número 1 e da feature número 2, como é que calcula o target, que é a média. Então ok, o Orange agora está configurado. E aí o Orange ele já executa tudo automaticamente. Se a gente quiser ver a nossa entrada, o formato da nossa entrada, a gente pode ver, olha, o eixo X é o número 1 e o eixo Y é o número 2. Agora é bem mais complicado de entender isso, porque não é mais uma dimensão só, né, pessoal? E aí a gente pode ver a média também. Eixo X é o número 1 e o eixo Y é a média. E na verdade, isso não diz nada pra gente, tá? Se a gente quiser ver isso em um gráfico, a gente precisa de 3 eixos agora, porque a gente tem 2 variáveis de entrada e uma variável de saída. Mas isso, imaginem que isso vai gerar um plano, que esse plano está descrevendo a
a média. Não necessariamente um plano, né? Mas é uma curva em 3D, digamos assim. Não sei como explicar, desculpa. Então vamos lá, pessoal. Será que a nossa regressão linear conseguiu aprender como calcular a média entre dois números? Olha, ela teve um erro absoluto de zero. E a gente passou somente 20% dos dados para ela, que é o que está aqui no data sampler. Então, na verdade, ela realmente conseguiu aprender o padrão. E aí, qual é o coeficiente que ela encontrou? Vamos passar aqui os dados para ela, para a gente conseguir pegar os coeficientes. Está aqui. Olha o que ela disse para a gente. O intercept é praticamente zero. O coeficiente do número 1 vai ser 0,5 e do número 2 vai ser 0,5. Se a gente vem aqui e escreve isso, na verdade, ela deu a resposta para a gente. F de x1, x2 vai ser igual ao quê? x1 vezes 0,5 mais x2 vezes 0,5 mais uma coisa que é praticamente zero, é ruído. E então esse é o coeficiente que ela encontrou. Ela realmente descobriu como calcular a média. Ao invés de somar o número e depois dividir por 2, ela está multiplicando por 0,5 cada um dos números e somando. E aí, se a gente vem aqui no nosso scatter plot para ver a saída do algoritmo, no eixo X, vamos colocar a resposta, que é a média, né? E no eixo Y, vamos colocar a resposta da regressão linear. Olha, ela realmente acertou, porque está com formato de linha reta. E aí, se a gente passa o mouse em cima de cada ponto, a gente pode ver que, olha, a média 74,5 e a regressão linear 74,5. Tem uma outra forma de visualizar esses dados, tá, pessoal? Só a gente vir aqui e escolher tabela. Aí a gente pode ver, olha, número 1 é esse número, número 2 é esse número. A média que o matemático calculou é essa daqui, que está em cinza. Mas o que a regressão linear calculou é essa daqui. E aí, lembrando que agora essa regressão linear ela consegue responder isso para qualquer par de números que a gente passar para ela, porque ela já aprendeu o padrão. Ou seja, ela já aprendeu a fórmula matemática. Vamos ver como é que se comportariam, então, uma árvore de decisão para resolver esse mesmo problema. E vamos ver como que se comportaria uma rede neural. E aí cada um desses algoritmos, pessoal, a gente pode escolher vários parâmetros para tentar refinar os algoritmos. Na verdade, cada algoritmo vai ter um conjunto de parâmetros diferente. Na verdade, isso não se chama parâmetro, isso se chama hiperparâmetro. Por quê? São parâmetros de configuração do algoritmo que, na verdade, não fazem parte do seu input do algoritmo. Eles não fazem parte do seu problema. São apenas uma configuração do algoritmo. Ou até mesmo a configuração do treinamento do algoritmo. Então, se a gente vê na árvore de decisão, ela vai ter outros parâmetros. A rede neural ela vai ter outros parâmetros. Sinceramente, a gente pode até começar com menos parâmetros aqui, mas vamos ver o resultado de que isso daqui deu. Olha, vamos ordenar pelo erro. Regressão linear foi o melhor algoritmo nesse problema, né, de calcular a média. A árvore de decisão teve um erro maior e a rede neural teve um erro bem pior. Aí você pode pensar, nossa, como assim? A rede neural não está conseguindo resolver um problema fácil? Sim, porque justamente ela não foi bem configurada. Aí vamos dar uma olhadinha aqui no nosso scatter plot. No eixo X está a média, no eixo Y está a regressão linear. Então a gente tem aqui essa linha reta. Os outros algoritmos, se eles estivessem perfeitos, eles também formariam exatamente essa mesma linha reta que vocês estão vendo aí na tela.
Mas vamos ver como é que está a árvore de decisão. A árvore de decisão formou meio que uma bagunça aqui. Alguns pontos que ela disse estão perto de onde deveriam estar, né? Mas alguns estão bem errados. Aqui, por exemplo, se eu passar o mouse aqui, a média real é 315 e a árvore de decisão disse que é 796. E vamos ver a rede neural. Nossa, a rede neural tá uma coisa terrível, né? Na verdade, aqui tem mais um detalhe. Observem o seguinte: se eu passar mais dados ou menos dados para treinar os algoritmos aqui pelo data sampler, o erro deles vai se alterar. Vamos ver se mais dados ajuda ou piora. De 20%, vamos colocar aqui 40%. A árvore estava em 42 e rede neural estava em 138. Está treinando tudo de novo com os novos dados. Na verdade, a árvore permaneceu a mesma coisa, a rede neural piorou. Então, fica aqui uma lição, pessoal. Nem sempre mais dados significa uma resposta melhor. Primeira lição. Então, vamos lá fazer uma configuraçãozinha na nossa rede neural, porque a gente acredita que ela tem que conseguir ser tão boa quanto a regressão linear em um problema linear, né? Primeira coisa, a gente numa rede neural, a gente tem que escolher quantos neurônios ela vai ter e quantas camadas ela vai ter. No caso, a gente está descrevendo isso aqui no software como sendo números separados por vírgula, e cada número representa quantos neurônios vai ter em cada camada. Então, aqui na verdade, a gente tem 3 camadas com 400 neurônios. Na verdade, pessoal, isso é muito mais do que precisa, tá? Um problema linear, ele pode ser resolvido por uma rede neural com apenas uma camada. Então vamos, por exemplo, colocar aqui 100 neurônios e ver se ela consegue resolver. Olha, 100 neurônios, o erro piorou. Mas será que se a gente treinar ela por um pouco mais de tempo, será que não melhora? A gente está treinando ela 400 vezes. Vamos treinar ela 1000 vezes. Olha, o erro diminuiu. Voltou para casa dos 180. Vamos treinar 2000 vezes. Olha, 139 o erro, está melhorando. Então, quanto mais a gente treina, a tendência é que ela aprenda melhor, né, pessoal? Então aí caiu aí para 89. Vamos visualizar aqui essa curva, como é que ela está ficando na medida que a gente vai treinando. Essa aqui é a curva da rede neural. Ela deveria ficar assim, pessoal. Deveria ficar uma linha dessa forma. Mas ela está ficando assim. Então vamos botar para treinar mais vezes. Botar aqui o dobro. Será que vai melhorar? Olha, melhorou bastante, mas ainda está com um erro médio absoluto de 23. Então o que a gente pode fazer? Além de alterar o número de neurônios e número de vezes que a gente vai treinar, a gente pode também alterar a função de ativação, que é um outro hiperparâmetro da rede neural. Mas vamos tentar diminuir os neurônios, na verdade. Talvez neurônios demais estejam muito complexos para resolver um problema tão simples. Vamos tentar 50. Na verdade, piorou, né? Aumentou para 81. Vamos tentar 25. Piorou também. Vamos tentar mudar a função de ativação. Vamos colocar ReLU, por exemplo. Agora melhorou bastante. Olha, o erro caiu para 2, mesmo com 25 neurônios. Será que com 50 já resolve o problema? Diminuiu mais ainda. Mas ainda não está tão bom quanto a regressão linear. O que a gente pode fazer? A gente pode tentar colocar mais camadas, mas pessoal, eu já adianto que não precisa, tá? Mais camadas para resolver problema linear. Mas vamos ver, por exemplo, se a gente colocasse 4 camadas com 50 neurônios. O que ia acontecer? Olha, o erro caiu para 1 agora. Estava em 2, caiu para 1. Opa, então peraí, mais camadas melhora? Talvez sim, talvez não. Vai variar com o problema. Vamos tentar 100, 100, 100, 100. Agora o erro ficou em 0,8.
E aí aqui o gráfico já está quase uma linha reta perfeita. Então você poderia se dar por satisfeito, mas na verdade, pessoal, isso não está certo, ok? Porque é um problema linear, ele tem que ser resolvido com uma camada só. É que se a gente passa mais dados para a rede neural, vamos passar 85%. Erro 0,3. Vamos passar, por exemplo, vamos passar só 5% dos dados. Com 5% dos dados, pessoal, a regressão linear está com erro 0 e a rede neural ainda está com erro 28. Então não está conseguindo generalizar tão bem. Como ela tem um formato tão complexo de 4 camadas com 100 neurônios cada uma, ela precisa de muitos exemplos para aprender. E muitas vezes a gente não tem tantos exemplos. Então, o que mais que a gente pode fazer? Pelo que eu me lembre, aqui com uns 20%, eu não me lembro quanto é que estava. Acho que era 20. Pelo que eu me lembro, 25 neurônios em uma camada só não estava tão ruim. Olha, resultado de 7. Então, ao invés de tentar adicionar mais camadas, vamos mudar o algoritmo de treinamento dessa rede neural. A gente tem aqui outras para escolher. A gente tem o Adam, tem o SGD. Provavelmente o SGD não vai funcionar porque a gente não pré-processou os dados. Na verdade, funcionou. Funcionou muito bem. E deu um erro de 0,2. Mas será que não dá para melhorar mais ainda? Vamos tentar com tangente agora. Não, tangente piorou. Logística. Não, também não está tão bom quanto a Relu. Identidade. Olha, identidade melhorou, pessoal. Ficou 0,15 o erro. Mas ainda não está perfeito. Se a gente passar mais dados, o que vai acontecer? Rede neural agora está bem parecido, mas ela precisou de muitos dados. Se a gente passar poucos dados, 3%. Olha, com poucos dados, na verdade, ela aprendeu, hein, pessoal? Incrível isso daqui. Com poucos dados, a rede neural conseguiu aprender melhor do que com mais dados. E aí, com 3% dos dados, ela aprendeu um padrão que, ao replicar esse padrão em toda a base de dados, formou exatamente a resposta correta. Mas vamos supor que a gente ainda queira passar 15% dos dados. Ainda está com um erro maior ali. O que a gente poderia fazer? E também tem outro detalhe aqui, pessoal. 25 neurônios é super overkill para esse problema. Dá para entender isso, porque a regressão linear ela usou uma variável só. Então, se a gente volta aqui para 3%, sei lá, 5%, ok, está com erro baixíssimo, mas será que se eu diminuir o número de neurônios, também funciona? Olha, na verdade melhorou. Vou colocar 3. Não, aí 3 piorou. Então, 10 está melhor do que 25, mais 3 está pior do que 10. Se a gente colocar 2, também não está tão bom. Se a gente colocar 1, também não está perfeito. Então, o número de neurônios e o número de camada também não tem uma lógica que a gente pode garantir, não. Sempre esse número vai ser o melhor. Precisa ser testado. E uma última coisa que podemos testar é o nosso BFGS. Esse acertou aí de primeira com um neurônio só. E nem precisa testar tantas vezes, eu imagino. Aí, com 10 iterações, um neurônio apenas, nossa rede neural está com o mesmo desempenho da regressão linear. E aí suspeito que independente do número de exemplos, na verdade aqui, poxa, com apenas 2% da base de dados, nem a regressão linear conseguiu ter um bom resultado. Mas ok, então, conclusão da aula, pessoal. O que a gente aprendeu? A gente aprendeu como é que a gente avalia diferentes algoritmos para resolver o mesmo problema e aprendemos como que a gente vai refinando os algoritmos para tentar fazer eles melhorarem. No caso, o exemplo aqui foi com rede neural. As lições que ficam nem sempre
mais dados significa que vai ter um desempenho melhor. Outra coisa, nem sempre mais camadas na rede neural, ou seja, mais complexidade, significa que vai ter um resultado melhor. E também nem sempre mais neurônios ou menos neurônios significa que vai ter um resultado melhor, porque a gente viu um caso que com 25 neurônios estava pior do que com 10, mas que com 3 neurônios também estava pior do que com 10. E aí a gente foi refinando tanto que a gente conseguiu chegar em uma rede neural que com um neurônio só, através do solver BFGS, a gente conseguiu, com um tempo de treinamento baixo, ter um resultado muito melhor do que a árvore de decisão e exatamente o mesmo resultado que regressão linear. Então é isso, pessoal. É isso por hoje. Vejo vocês na próxima. Até mais.